Caros irmãos e irmãs, é uma grande alegria participar desse evento na cidade de Ouro Preto, que reúne corações do mundo físico e do mundo espiritual em torno da consoladora doutrina espírita. Nós vamos falar sobre o Evangelho e os grandes e graves problemas da transição. E para isso, nós, com inteligência, elegemos um guia para nos conduzir nessa viagem. E esse guia é o benfeitor Emmanuel, através da psicografia de Chico Xavier. Nós selecionamos alguns textos para que a gente possa ler e, a partir desses textos, fazer uma reflexão mais profunda. O primeiro que nos chama a atenção é o prefácio do livro Nos Domínios da Mediunidade. No prefácio dessa obra, o benfeitor Emmanuel resume 2.500 anos de investigação humana. Ele começa falando de Leucipo, o mentor do mestre grego Demócrito, o homem que investigava sobre a natureza da matéria. Porque nós, seres humanos, sempre confiamos absolutamente na nossa visão. Aquilo que nós enxergamos, aquilo que nós tocamos, aquilo que é palpável, sempre foi a bússola e o roteiro das nossas decisões e das nossas escolhas. E até hoje, vigorou e vigora no mundo uma forma de pensamento que é chamada de materialismo. O homem faz as suas escolhas pessoais, familiares e sociais baseadas no materialismo, naquilo que é concreto, naquilo que é palpável. Porque até hoje nós acreditamos que o que não pode ser visto, que é aquilo que não pode ser tocado, que é aquilo que não apresenta resultados concretos, não deve ser considerado para a tomada das principais decisões da nossa vida. No entanto, alerta o benfeitor Emmanuel que, se no início da investigação humana o ser humano já começou a perceber que a matéria poderia ser dividida numa partícula fundamental que recebeu o nome de átomo, com a entrada do século XX, sobretudo com o trabalho do britânico William Crookes, que desenvolveu os tubos de raios catódicos, precursor da nossa televisão, apresentou-se para os investigadores um quadro inusitado. A matéria que era sólida, que era palpável, começou a revelar-se. E o que encontrou William Crookes? Uma matéria que se irradiava. E que, projetada num tubo, poderia gerar imagem. Essa pesquisa deixou pesquisadores com muita vontade de aprofundar. E um deles, Roentgen, percebeu que, além daqueles raios visíveis que a matéria emanava, havia alguns raios invisíveis que poderiam atravessar uma caixa preta. E descobre então os famosos raios X. Imaginem o abalo no pensamento daqueles cientistas. Uma matéria invisível que é capaz de atravessar o que há de mais concreto.
e revelar uma realidade que os olhos não podem perceber. Raios-X. E a pesquisa prosseguiu. Prosseguiu com Henry Becquerel, Casal Curie, Rutherford, que concretizaram a ideia do estado radiante da matéria, da radioatividade. E aí começaram os primeiros projetos de uso da energia nuclear. E consagrou-se, firmou-se na ciência a ideia de que a matéria se desprende. Já imaginaram? Uma matéria que se desfaz. Uma matéria que envelhece e que, à medida que envelhece, desprende energia que não pode ser vista, mas que tem um profundo impacto no corpo físico e em toda a natureza. Era o homem sendo convidado a pensar em algo que estava além do tato, que estava além do olhar. E surgem então os missionários da física do século XX. Iniciando o trabalho desses pioneiros, Einstein. E depois a maior revolução que a ciência já experimentou e que experimenta até hoje. Bohr, Planck, Heisenberg e outros teóricos da física quântica. Começaram a chegar à brilhante conclusão de que a matéria é apenas aquela energia que foi guardada em um pote, usando uma expressão metafórica. Matéria é energia condensada. E foram muito além. Muito além. A matéria começou a pregar peças na mente dos investigadores. Se você submetia o elétron a uma determinada experiência, ele se comportava como uma onda. Se você submetia a outra experiência, ele se comportava como uma partícula. Mostrando que não há distinção entre partícula e onda, energia e matéria. E aí vai. E a ciência prossegue. Prossegue revelando coisas assim tão surpreendentes que Bohr, um grande teórico da física quântica, chegou a dizer: se a natureza for de fato o que ela está se apresentando nesses experimentos, eu posso dizer que perdi o chão onde os meus pés estão firmados. Era uma completa revolução. O que leva Emmanuel, em 3 de outubro de 1954, a afirmar no prefácio do livro Nos Domínios da Mediunidade: o veículo carnal, o corpo físico, agora não é mais que um turbilhão eletrônico regido pela consciência. Cada corpo tangível é um feixe de energia concentrada. A matéria é transformada em energia e esta desaparece para dar lugar à matéria. Químicos e físicos, geômetras e matemáticos, erguidos à condição de investigadores da verdade, são hoje, sem o desejarem, sacerdotes do Espírito. Porque, como consequência de seus porfiados estudos, o materialismo e o ateísmo serão compelidos a desaparecer. O materialismo e o ateísmo serão compelidos a desaparecer por falta de matéria. A base que lhes assegurava
as especulações negativistas. E diz Emmanuel, o futuro pertence ao Espírito. O futuro pertence ao Espírito. 1954. Depois de 54, Buckminster Fuller, um grande geômetra, elabora uma complicada teoria de equilíbrio vetorial. A pesquisa da física quântica prossegue de maneira surpreendente. Max Planck mede a quantidade de energia em 1 centímetro cúbico. E o que ele descobre? Que a quantidade de energia em 1 centímetro cúbico de vácuo é maior do que toda a energia da matéria visível no universo. E estabelece a chamada constante de Planck, por um processo de renormalização. Porque se fizesse os cálculos, essa energia chegaria próximo de infinito. E como a física não pode trabalhar com infinito, eles fazem uma redução. Essa redução é a constante de Planck. E hoje, o que diz a física quântica? Que existe uma matéria invisível. Nos cálculos da física, ela é infinita. E a matéria que nós podemos observar através de telescópios, nas mais de 200 bilhões de galáxias do nosso universo, representa apenas 0,5% da energia do universo. É a física chegando no fluido cósmico. Depois de mapeado o genoma humano, que conclusão que os cientistas chegam? Que mesmo conhecendo e catalogando todos os genes, há um pintor, há alguém que detém o pincel. Os cientistas chegaram na tela, chegaram nas tintas, chegaram no pincel, mas há um autor que utiliza isso e que faz o quadro se tornar realidade. Esse autor é o Espírito. Então nós já estamos no futuro. Nós já estamos no futuro. Um dos maiores físicos ganhadores de prêmio Nobel escreveu um livro, O Deus que se Esconde. Nós atingimos, hoje, no século XXI, a era do Espírito. O futuro anunciado por Emmanuel no livro Nos Domínios da Mediunidade, em 1954. Acontece que algumas mentes demoram para se atualizar. Algumas mentes ainda pensam com uma cabecinha de 3.000 anos atrás. Outros demorarão ainda 500 anos para apreender os novos conceitos, para torná-los práticos. É por essa razão, por saber que o futuro é hoje. O futuro anunciado por Emmanuel é hoje. Ele chegou, ele está diante de nós. Por saber disso, nós encontramos um texto psicografado no livro chamado Irmão, publicado em 1980, psicografia de Chico Xavier, editado pelo Espírito Emmanuel. 1980, Emmanuel diz: o reino de Deus está próximo. Muitas vezes disse-nos o Senhor: o reino de Deus está próximo. E até hoje milhares de criaturas aguardam-lhe a vinda, através de espetaculosos eventos exteriores. Muitos esperam-no por intermédio de cataclismos inomináveis e mentalizam telas fantasmagóricas, incompatíveis com a divina misericórdia que nos preside os destinos. Trovões ribombando no firmamento, maremotos e terremotos, raios destruidores a se derramarem do céu, multidões amotinadas promovendo devastações e ruínas, fluidos comburentes na atmosfera, transformando-a em fogo devorador, bombas fulminantes aniquilando nações inteiras, e contam quase sempre com o absurdo e com o fantástico,
para que se sintam no portal da grande transformação. Sem dúvida que semelhantes flagelos podem sobrevir a qualquer momento na experiência das criaturas e no campo da natureza. Contudo, longe de significarem o reino divino, apenas revelam imperativos de nova luta e com serviço mais áspero para quantos se enfileiram nos quadros evolutivos da humanidade. O reino de Deus está próximo, sim, mas antes de tudo, em nossa capacidade de construí-lo por dentro de nós, através do céu que possamos oferecer à alma do próximo. Atendamos ao cumprimento do dever que a vida nos atribui, colaborando quanto possível pela vitória do bem a atender o amor que o Mestre nos legou, e alcançaremos, com a urgência possível, o clima celestial para nós e para os outros. É por isso que Jesus igualmente foi positivo e justo quando afirmou: quando se vos disser que o reino de Deus permanece ali ou acolá, não acrediteis, porque em verdade o reino de Deus está dentro de vós. Era o chamado, em 1980, de Emmanuel, para a interiorização das criaturas. O grande processo da transição não se resume a movimentos geológicos, não se resume à alteração da fisionomia do planeta. A grande transformação que nós atingimos é a transformação das consciências que encarnam nesse planeta. Transformação de ideias, transformação de sentimentos, transformação de atitudes, renovação de caráter, renovação do espírito imortal. É o futuro espiritual que visita a Terra. E aqui, se nós tratamos do futuro do espírito humano, se nós tratamos do futuro da alma humana, eu peço permissão para que o futuro fale ao nosso coração. Lucas, capítulo 4, versículo 16. Jesus dirigiu-se a Nazaré, onde fora criado, e entrou na sinagoga, num dia de sábado, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Foi dado a ele o livro do profeta Isaías. Ao abrir o livro, encontrou o lugar onde estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim. Por causa disto, me ungiu para evangelizar aos pobres, enviando-me para proclamar libertação dos cativos, recuperação da visão aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e proclamar um ano aprovado pelo Senhor. Depois de enrolar o livro e devolvê-lo ao servidor, sentou-se. Todos os olhos na sinagoga estavam fixos nele. Começou a dizer para eles: hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. E todos testemunhavam a ele e se maravilhavam das palavras de graça que saem da sua boca, e diziam: não é este o filho de José?
Hoje se cumpriu essa escritura em vossos ouvidos. É hoje. Porque hoje, somente hoje, somente na terra do século 21, o verdadeiro Jesus, o Jesus resgatado pelo Espiritismo, o Jesus que foi libertado do crucifixo. Porque o Jesus da doutrina espírita é um Jesus que desce do crucifixo e passa a circular entre nós, não como um líder religioso, não como um representante de um dogma, não Jesus como motivo de perseguição e de guerra religiosa, mas agora o Jesus mestre, como dizia o nosso saudoso Honório, Jesus, o irmão mais velho na evolução, cuja compreensão de Deus e da vida está muito além da nossa limitada compreensão. É esse irmão mais velho que chega até nós, através da consoladora doutrina espírita, e faz um convite individual, um convite de renovação íntima para cada um de nós. Mas como chega esse convite? Ele não vem florido num sedex com selo de ouro, como se nos convidasse para um grande banquete. O convite silencioso de Jesus para a renovação do mundo íntimo, ele vem através de um parente difícil que nos telefona. Ele vem através de uma doença que visita o nosso corpo. Ele vem através de uma dificuldade financeira que nos envolve. Ele vem através de um companheiro de movimento espírita que nos cria embaraço e dificuldades. Ele vem através dos desafios educativos. Porque sem desafio educativo, a alma humana não avança. Então o convite de Jesus, hoje, extrapolou os templos religiosos. Jesus hoje prossegue nos convidando na oficina, no lar, na via pública, na sociedade, no templo religioso, em todas as nossas atividades. Porque ele não é um convite para que outras pessoas escutem. E ele não é um convite para ser respondido em voz alta. Esse é um convite a ser respondido pela nossa adesão pessoal à moral exemplificada pelo Cristo. Porque nós podemos interpretar o Evangelho de 1000 modos, todos válidos. Todos válidos. O Evangelho é um perfume que cada consciência sente e aprecia de um modo diferente. Por isso ele pode ser interpretado, ele pode ser apropriado de maneiras diferentes. Mas a exemplificação do Cristo é inconfundível. Jesus é a chave para o entendimento do seu Evangelho. A sua vida fala tão alto, que ele precisou silenciar diante de Pilatos. Porque a exemplificação do Mestre não cabe em palavras. Não cabe em palavras. Ele que havia curado leprosos, que havia libertado obsidiados, que multiplicou pão, que caminhou sobre as águas do lago de Genezaré, quando foi preso, não usou nenhum dos seus poderes espirituais.
Entregou-se. E quando Simão Pedro tira a espada, na ânsia infantil de proteger Jesus, e há 2000 anos nós temos erguido a espada para proteger Jesus e o cristianismo. Há 2000 anos nós temos utilizado a espada a pretexto de implantar o evangelho na terra. Ele recebe o conselho amoroso: Simão, embainha a tua espada, guarda. Como dizer a Simão: o evangelho não precisa de espada, não dessa, embainha a tua espada, porque aquele que com ferro fere, com ferro será ferido. O trabalho do evangelho não é um trabalho de ferir, é um trabalho de curar. Não é um trabalho de condenar, é um trabalho de educar. Não é um trabalho de repreender apenas, é um trabalho de corrigir com amor. E então, para demonstrar a Simão Pedro que a sua prisão não era decorrência de ausência de poder espiritual, era decorrência de uma decisão, era decorrência de uma exemplificação que ficaria marcada para sempre na história da humanidade. Ele usa os seus poderes para curar a orelha do soldado, mas em nenhum momento usou o poder para se libertar. Cura a orelha do soldado, mas se entrega à prisão, se entrega à cruz. Então nasce, naquele momento, um novo evangelho, uma nova boa nova, uma notícia nova, e que é nova até hoje, e que é nova, porque o evangelho é uma novidade para o coração que ainda não conseguiu exemplificá-lo. É uma novidade, um novo convite, uma nova forma de comportar-se. E a quase totalidade dos problemas que nos afligem, seja no campo individual, seja no campo familiar ou coletivo, são uma decorrência do nosso abandono voluntário à lição moral do Cristo. Nós erigimos uma sociedade baseada no egoísmo e no orgulho. Os vencedores do mundo são aqueles que utilizam a inteligência e a esperteza para darem vazão ao seu egoísmo e à sua ganância. Ainda não há galeria no mundo para os que amam. Ainda não há estátua no mundo para os humildes, para aqueles que se apagam em função de um ideal superior. A terra ainda não condecora essas personalidades. Infelizmente, as estátuas e os museus, as honras e as glórias, são para aqueles que assassinam multidões, para aqueles que com a sua esperteza acumulam bilhões, escravizam a humanidade. Então, quando nós dizemos que a mensagem do Evangelho é uma mensagem de libertação, durante muito tempo, eu cheguei a imaginar que Jesus vinha nos libertar de alguém. De alguém. E quando você pensa que Jesus vem te libertar de alguém, você fica procurando esse inimigo. Quem será esse alguém que está me oprimindo? Quem será esse alguém que está me escravizando? Quando eu penso que o Cristo vem nos libertar de algo, eu fico procurando esse algo. Até que nós atingimos uma maturidade de compreensão do Evangelho e chegamos a uma conclusão que é muito séria e é muito difícil. O Evangelho vem nos libertar de nós mesmos. E hoje eu estou absolutamente convencido que o nosso maior tirano
Somos nós mesmos. A nossa ignorância é capaz de escravizar a nossa alma por 5, 10 reencarnações. As nossas cristalizações emocionais são capazes de nos prender por séculos. E é sobre isso que eu gostaria de falar, nesse momento final. Em conversa com alguns amigos que trabalham no campo da terapia, no Brasil e no exterior. Não terapia de curiosidade, mas a terapia de regressão naqueles casos extremos em que a criatura está prestes à loucura, está prestes ao suicídio, está prestes a ingressar num quadro de depressão. Não a regressão feita para atender curiosidade. Não, essa não. Profissionais sérios me contaram alguns casos. Eu gostaria de compartilhar aqui pelo menos 2. Um deles, um renomado médico paulista, um psiquiatra, que procurou esse companheiro a fim de fazer um tratamento que estava perturbando. Ele acabara de extirpar um câncer de pele. Havia se submetido a uma cirurgia e, como era um câncer de pele ainda no estágio inicial, eles conseguiram remover aquela região e praticamente o câncer foi curado. E ele então, passado um tempo, esboçou-se uma volta daquele tumor. E ele então percebeu que era a sua mente enfermiça que estava tornando o corpo enfermo. Não era o corpo que criava, era a mente que causava. E procurou então a terapia. Com 1 minuto de concentração, ele se viu comandante de um navio britânico, na época do expansionismo inglês, ancorado em um porto. Lá ele conheceu um jovem e teve um carinho paternal por esse jovem. Acolheu esse rapaz como se fora filho. Cuidou, ensinou para ele tudo o que sabia. E um belo dia, quando ele deu uma ordem de navegação, de avanço, nos planos de conquista da coroa, porque ele ocupava um cargo importante, esse jovem lidera um motim e o assassina no próprio navio, através de uma punhalada no local em que ele apresentava o câncer de pele. O punhal entrou exatamente no local em que a cirurgia havia extraído o câncer. E ele se vê no mundo espiritual assistindo, não acreditando que aquele jovem fora capaz de tirar-lhe a vida. Ele não acreditou, ele sequer esboçou a reação. Tamanha surpresa dele, porque acolheu aquele jovem como filho. E aí então ele passa a presenciar o esclarecimento que ele teve no mundo espiritual. Ele, como comandante do navio, teve um caso com uma prostituta do cais. Ela ficou grávida. Procurou ele. Disse que estava grávida. E por ela ser uma prostituta, ele a rechaçou. E nasceu a criança. Era o jovem. A mãe contara para o jovem que aquele comandante era o pai dele. Falou das qualidades daquele homem, mas envenenou o coração do menino. Então esse jovem tinha um misto de admiração e de ódio, de amor e de rancor, de carinho e de mágoa. Ele então procura, o pai recebe o jovem, que na verdade era filho, e sofre a consequência do fato de ter abandonado aquele filho, do fato de ter sido insensível àquela mulher, pelo simples fato dela ser uma prostituta. Esse médico retorna da regressão em lágrimas,
10 minutos chorando no consultório. E ele vira para o terapeuta e diz assim: eu preciso perdoar meu filho. Esse jovem hoje é meu filho. Convive ao meu lado. E eu sinto agora que se eu não perdoá-lo, o câncer vai voltar. E pode até se espalhar. Então, se você imaginava que o evangelho que nós estamos falando aqui é o evangelho de ajoelhar e fazer uma oração, é o evangelho de recitar preces escritas, é o evangelho do ritual, não é desse evangelho que a doutrina espírita fala. O Espiritismo fala de um Cristo que ensina o perdão, porque eu tenho certeza absoluta que cada um de nós aqui está preso em algum lugar do passado porque não perdoou. Eu não sei quem você não perdoou, eu não sei onde, nem quando, mas eu tenho certeza que você está fisicamente no século 21, mas psicologicamente eu não posso afirmar em que século você está. Porque era algo que o Norinho costumava dizer: são as cristalizações emocionais da alma. Cristalizações emocionais da alma não são afastadas com palestras. Eu poderia declamar aqui poemas, chamar o Cirque du Soleil, fazer malabarismo, cuspir fogo, mas não vou conseguir tirar você de lá. Só o Evangelho tem esse poder. Só o Evangelho tem poder de fazer você voltar onde você parou. Só ele tem o poder de encher o seu coração de perdão, para que você possa voltar, para que você possa voltar. O outro caso, esse na Inglaterra, um senhor procura essa terapeuta porque ele estava com síndrome de pânico, depressão, tomando remédio. Ela inicia o trabalho, ele volta a uma época em que fora judeu, perseguido pelo fanatismo religioso dos cristãos. Nessa época, como a perseguição se intensificou, ele mudou de cidade e fingiu que era cristão. E durante muito tempo ele viveu como se fosse um cristão, mas na verdade era um judeu. Sustentou a família, mas quando ele desencarnou, não foi sepultado segundo os ritos da sua crença judaica. Foi sepultado segundo o ritual cristão. E ele sentia uma culpa, como se estivesse em falha com Deus Todo-Poderoso. Então a terapeuta o conduz: não vamos fazer a cerimônia, vamos sepultar o seu cadáver. Qual que é o primeiro passo? Fizeram a prece, fizeram todo o ritual, e ele sepultou o cadáver dele mesmo, seguindo um ritual mental. Quando terminou a sessão, esse homem estava curado, em paz, em paz. A pergunta é: qual crença, qual conceito que está escravizando a tua mente? Por que você está se sentindo culpado? Por que você sente ódio por essa ou por aquela criatura? Por que você tem dificuldade em relação com esse ou aquele? O que te prende? O que te prende? Porque você pode construir milhares de edifícios,
Mas chega uma hora que nós temos que edificar por dentro. Chega uma hora que você olha tudo que você fez por fora e vê um deserto interior. E chegou a era do Espírito. Esse Jesus que a doutrina espírita nos apresenta, a humanidade não conhece. A humanidade conhece o Jesus das cruzadas. A humanidade conhece o Jesus da Inquisição. Conhece o Jesus da escravidão aqui em Ouro Preto. Esse Jesus a humanidade conhece. O verdadeiro Jesus do Evangelho libertador, esse ela não conhece. Porque esse trabalho de trazer Jesus dos escombros é o trabalho do Espiritismo. O que levou Kardec a afirmar no prefácio do Evangelho segundo o Espiritismo: muitos admiram a moral evangélica, mas o fazem simplesmente por repetição, porque leem a lição do Cristo e não a entendem, ou não a praticam. E aí vai dizer a sua frase célebre: muitos pontos dos evangelhos, da Bíblia e dos autores sacros em geral, somente são ininteligíveis, incompreensíveis, por falta da chave que se lhe faculte a compreensão. Essa chave está completa no Espiritismo, como muitos já compreenderam e como todos compreenderão um dia. Todos compreenderão um dia. É por isso que nós pedimos Emmanuel para encerrar. Quando ele diz, no livro Emmanuel, um livro duro, sincero, 16 de setembro de 1937, no capítulo 25, chamado Educação Evangélica. Educação Evangélica. E ele diz assim, no item Formação da Mentalidade Cristã. Cristã no sentido crístico, não no sentido de cristianismo apenas. Formação da mentalidade crística. As atividades pedagógicas do presente e do futuro terão de se caracterizar pela sua feição evangélica e espiritista, se quiserem colaborar no grandioso edifício do progresso humano. Porque se não quiserem, não serão chamadas a construir o futuro. Se não se caracterizarem pelos princípios morais do Evangelho e pelas revelações libertadoras da doutrina dos Espíritos. Os estudiosos do materialismo não sabem que todos os seus estudos se baseiam na transição e na morte. Por quê? Porque estão apoiados na matéria. Todas as realidades da vida se conservam inapreensíveis às suas faculdades sensoriais. Suas análises objetivam somente a carne perecível. O corpo que estudam, a célula que examinam, o corpo químico submetido à sua crítica minuciosa, são acidentais e passageiros. Os materiais humanos postos sob os seus olhos pertencem ao domínio das transformações, através do suposto aniquilamento. Como poderá, pois, esse movimento de extravagância do espírito humano
presidir a formação da mentalidade geral que o futuro requer para a consecução dos seus projetos grandiosos de fraternidade e de paz. Projetos grandiosos de fraternidade e de paz. A intelectualidade acadêmica está fechada no círculo da opinião dos catedráticos, como a ideia religiosa está presa no cárcere dos dogmas absurdos. Os continuadores do Cristo, nos tempos modernos, terão de marchar contra esses gigantes: intelectualismo acadêmico, dogmatismo religioso, com a liberdade de seus atos e das suas ideias. Por enquanto, todo o nosso trabalho objetiva a formação da mentalidade cristã por excelência. Mentalidade purificada, livre dos preceitos e dos preconceitos que impedem a marcha da humanidade. Formadas essas correntes de pensadores esclarecidos do Evangelho, entraremos então no ataque às obras. Os jornais educativos, as estações radiofônicas, os centros de estudo, os clubes do pensamento evangélico, que nós não temos na terra ainda, clubes do pensamento evangélico, as assembleias da palavra, o filme que ensina e moraliza, tudo à base do sentimento cristão, não constitui uma utopia dos nossos corações. E não constitui mesmo. Não constitui. Porque estão se concretizando agora. Então a mensagem que nós gostaríamos de deixar é que o futuro bateu a nossa porta hoje. Está batendo. Não se trata de aceitar ou de não aceitar. A decisão é trabalhar ao lado ou ser arrastado pelo progresso. Contribuir na edificação do mundo novo ou assistir, atônito, à transformação que se opera no mundo. E essa transformação vai formar um novo homem, um novo ser humano, de mentalidade purificada, de sentimento genuinamente evangelizado. É o homem do futuro, é o homem que Jesus sempre esperou que um dia nós fôssemos.